Olá pessoal, bom dia. Voltamos aqui com mais uma videoaula para a gente fechar de vez esse pacote aí de criação da União Europeia, certo? Então vamos lá. Na última aula nós paramos no SECA, né? Comunidade do Carvão e do Aço, vimos que ingressaram mais alguns países e hoje a gente vai entrar em mais uma etapa aí da criação da União, da famosa, da grande, da poderosa União Europeia. Então, em 1957, nós tivemos a assinatura do Tratado de Roma. Por que leva esse nome, esses tratados? Porque foi assinado, foi uma conferência, um evento, né, na cidade de Roma para ampliar, ou seja, entrar mais países, dar maior abrangência para a criação, para a estrutura desse bloco. Lembra lá da Rio+20, quando teve no Brasil, no Rio de Janeiro? Foi uma conferência ambiental que levou o nome Rio+20. Foi feita onde? No Rio de Janeiro. Então, por isso que esses tratados, eles sempre levam o nome das cidades. Então, tivemos aí a criação do MCE ou CEE. O que é MCE? Comunidade Comum Europeia, Mercado Comum Europeu, perdão, ou Comunidade Econômica Europeia. MCE, Mercado Comum Europeu, CEE, Comunidade Econômica Europeia. Então, por que mudou o nome? Se expandiu, entraram novos países, eu tive novos acordos dentro do bloco. E qual foram os principais nessa etapa aí? Em 1957, onde teve a assinatura, um acordo com o nome de Tratado de Roma. Daí tivemos a livre circulação de pessoas, né? De pessoas, capitais, serviços entre os países membros. Ou seja, se eu sou uma cidadã, uma pessoa que está ali na Europa e eu pertenço a esse mercado comum europeu, meu país está inserido, eu vou ter uma livre circulação para outros países. Então essa foi a grande característica aí, além da econômica, a livre circulação de pessoas, de capitais, que é dinheiro, e de serviço dentro desses blocos. E daí expandiu mais ainda, entraram mais países. E os principais foram Dinamarca, Reino Unido e Irlanda. Nesse momento, eu ainda não tive a entrada da Espanha, Portugal, Grécia, países bem importantes aí dentro do cenário europeu. Por que eu não tive? Nossa, são países tão antigos, países importantes. Por quê? Nesse período ainda, em 1957, esses países eles ainda tinham regimes ditatoriais, ou seja, eles tinham ditaduras. A política deles não era regida pelos padrões democráticos. Eram regimes mais fechados, falo em ditadura, lembro de censura, lembro de um rigor, lembro também de corrupção. E um dos padrões para ingressar à União Europeia eram que os países estivessem condicionados a regimes democráticos. Mas logo após essas ditaduras foram derrubadas, tivemos aí a padronização de regimes democráticos nesses países e eles ingressaram ao MCE ou CEE, certo? E daí tivemos aí algo bastante importante no cenário mundial, que também é fato dentro de toda essa conjuntura, de esses degraus para chegar à União Europeia. Em 1990, nós tivemos algo muito importante aí que nós já até estudamos. Tivemos a reunificação alemã. Lembra que eu falei lá atrás que a Alemanha Ocidental adentrou ao grupo? Por quê? Porque ela estava dividida, né, durante a Guerra Fria. Então, se eu tive a reunificação, eu tive a quebra dessa divisão. E daí, a Alemanha, ela tornou-se um país muito forte. Um país muito forte economicamente, um país muito forte politicamente. E a solução encontrada, né, para solucionar essas tensões aí políticas e econômicas foi aprofundar mais ainda a integração desse bloco. Isso foi em 1990, certo? E daí, em 1992, eu tive a assinatura do Tratado de Maastricht. Olha aí, outro tratado com nome de cidade. Maastricht é uma cidade holandesa, né, onde eu tive esse evento, onde eles assinaram esse documento. E daí ficou instaurado, através da assinatura do Tratado de Maastricht, a criação da União Europeia.
Lembrando aí que esse Tratado de Maastricht, ele substituiu o Tratado de Roma, ou seja, expandiu mais ainda a coisa aí, expandiu mais ainda esse bloco econômico. E daí o grande objetivo foi uma união econômica mais sólida, mais forte. Além da Alemanha adentrar, alguns países também do leste europeu mais para frente adentram a União Europeia também. E além, né, dessa união maior de economia, de pessoas, de capitais, de serviço, como eu falei, eles já tinham o ideal da integração monetária. Falei integração monetária, falei integração de moeda. E essa moeda, essa moeda leva o nome de euro, certo? Tudo isso foi em 1992. Não que o euro passou a ser moeda única de todos os países da Europa em 1992, não. Muitos países tiveram, né, ingressaram aí na moeda euro em 2002, né, bem mais para frente, 10 anos depois. E com isso, o bloco econômico, através da assinatura do Tratado de Maastricht, da Alemanha totalmente unificada, levou o nome de União Europeia, certo? Então a gente vê aí, né, todo o passo a passo de criação desse bloco, a gente vê a antiguidade, a gente vê a importância aí da Europa e da amplitude que a União Europeia representa. Como eu falei lá no início da outra aula, muitos países não estão totalmente confortáveis dentro da União Europeia, alguns muito confortáveis, alguns mais ricos que os outros, só que o grande objetivo é essa integração aí desses países. E daí estabelecer uma livre circulação de mercadorias, de capitais, de serviços, a adoção de passaporte único. Se eu sou francesa, eu tenho um passaporte único, eu posso transitar na Alemanha, na Grécia, em Luxemburgo, na Bélgica, em todos esses países aí. Então, ou seja, a União Europeia é um dos blocos econômicos mais importantes do mundo, muito fortalecida economicamente, tem suas fragilidades, mas enfim. E hoje a União Europeia, ela conta com 27 países dentro do seu bloco. Então, ou seja, administrar 27 países. Então, só para relembrar, a União Europeia teve a sua criação lá no Benelux, com quantos países? 3 países. Teve a figura aí do Plano Marshall, teve a questão do SECA, do MCE, até chegar nesse bloco econômico aí, União Europeia. Ok? Espero que vocês tenham gostado. Alguns exercícios vão ser baseados nessas aulas. E é isso aí. A gente, mais uma etapa aí de Europa concluído, nesse conteúdo de 9º ano. E espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau e até a próxima.